Bom dia, somos a equipe 7, composta por mim, Julie, pelo Felipe Campos, pela Nata Lima, pela Maísa Medeiros, pela Gabriele Andrade, pela Thaís e pelo Luiz Gustavo. E o tema da nossa finalização é machismo no esporte. Esses são nossos pontos para discussão. Quando as mulheres puderam participar dos jogos, frases machistas sobre mulheres no esporte, debates sobre uniformes femininos, raízes na cultura branca masculina ocidental, dúvida no potencial da mulher, comparação de salários, pessoas transgêneros nos esportes e as atletas brasileiras mostraram seu brilho e sua força nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Houve uma época em que as mulheres não poderiam nem assistir aos jogos, mas em 1900, em Paris, elas puderam participar dos jogos, mas com um número insignificante de participantes. No tiro com arco, por exemplo, elas puderam competir a partir de 1904. Já no badminton e no judô apenas em 1992, enquanto o wrestling só teve disputas femininas em 2004 e o boxe somente em 2012. O vôlei foi criado em 1895 e as mulheres só puderam participar em 1964. E o futebol, em 1863, foi criado e as mulheres só puderam participar em 1996. E até hoje as mulheres não têm o incentivo que os homens têm para participar dos esportes, porque desde que o homem é criança, ele é incentivado, ele já vai jogar bola nas escolinhas, enquanto as mulheres só têm que fazer balé. Só tem que fazer esportes delicados. Todos os esportes têm modalidades femininas desde 2012. Fazem menos de 10 anos. É absurdo. A porcentagem das mulheres no esporte de 1924 a 2016 não aumentou muito o número de mulheres. Em 1924 era apenas 5% de mulheres, em 1964 foi apenas 13% e em 2016 cresceu para 45%. Aqui temos algumas citações absurdas que foi feita em relação a mulheres no esporte. Como, por exemplo, uma citação que foi manchete no jornal O Dia, em Curitiba, dia 26 de junho de 1940, que foi: "O futebol é impróprio para moças". Ou então, uma citação de Michael. Ele fala assim: "Uma mulher pode fazer o mesmo trabalho que eu, até mesmo ser minha chefe, mas nunca poderá entrar em campo e aguentar uma entrada dura de Rony Elotte". Essas citações são absurdas e desvalorizam muito a mulher, e principalmente dificultam a luta das mulheres para ter mais participação no esporte. Os uniformes oficiais de ginástica são colãs de corte alto, que deixam as pernas expostas, e em abril a equipe alemã usou macacões para protestar contra a sexualização de seus corpos. Já os uniformes de handebol de praia são biquínis bastante curtos. A equipe da Noruega foi multada pela Federação Europeia da Modalidade por usar uns shorts alegando que a parte de baixo do biquíni as deixava desconfortáveis, dificultava o controle da menstruação e afastava jovens atletas do esporte. Existem 6 consequências identificáveis desse fenômeno que podem prejudicar as meninas e mulheres que sonham com a carreira olímpica: abandono do esporte, uniformes que expõem demais geram desconforto, fazem que as atletas desistam de participar dos jogos, constrangimento e trauma. As câmeras podem detectar atletas expondo acidentalmente partes íntimas, pelos do corpo e lingeries. O body shaming na internet, que são críticas, chacotas e bullying em massa que colocam as mulheres em situação vexatória por causa de seus corpos, faz com que as atletas se sintam acuadas e, por vezes, desenvolvem traumas relacionados aos próprios corpos e à exposição excessiva. Pânico menstrual. O medo que vaze sangue ou apareça um absorvente por debaixo de roupas pequenas ou brancas é muito comum entre as atletas. Exclusão de atletas de culturas não ocidentais. Uniformes que expõem a pele impedem que as meninas e mulheres de comunidades islâmicas e religiosas participem das competições. Promoção de preconceito. A padronização dos uniformes muitas vezes ignora corpos não brancos, não magros e com deficiência. Batalha sobre os pelos do corpo. Mulheres e meninas são pressionadas a depilar pernas, virilhas e axilas regularmente, sob o risco de serem ridicularizadas e expostas nas redes sociais. Raízes na cultura branca masculina ocidental. Segundo a esportista Melis, além da sexualização, é preciso considerar questões de raça e de religião. Segundo a mesma,
A questão é que essas organizações, elas se relutam em fazer qualquer mudança que dê a impressão de que elas tiveram que abrir mão de algum poder. E, em grande parte, são homens que dirigem essas organizações, e todas estão enraizadas na cultura branca masculina ocidental. A esportista traz como exemplo a Alice, a primeira nadadora negra a representar o Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela foi proibida de usar uma touca afro para proteger os cabelos. Trata-se de uma touca de banho maior, que é usada para adequar seu volume de cabelos encaracolados, crespos e com tranças. Mas segundo o órgão internacional dirigente do esporte, elas não seguem a forma natural da cabeça. A proibição da touca afro e o comentário do órgão internacional dirigente do esporte mostra uma doutrina totalmente racista. Outro assunto abordado é o fato de que as mulheres muçulmanas ainda podem ser multadas ou até mesmo banidas por simplesmente usarem o hijab. A Joana Maranhão é uma ex-nadadora que ela subiu 8 vezes ao pódio nos Jogos Pan-Americanos e ela esteve presente em 4 Jogos Olímpicos. Em uma entrevista, ela comenta sobre o preconceito que as mulheres ainda enfrentam no esporte e ela também relata que foi tratada de uma maneira vergonhosa em meio aos seus pares. Ela fala que ela trabalhou como assistente técnica por um período e em um campeonato brasileiro ela foi recebida a gargalhadas e técnicos da seleção perguntando o que ela estava fazendo ali. E ela respondeu que ela estava fazendo a mesma coisa que os outros, só que ela foi motivo de chacota. Então, ela se perguntou se esse tipo de coisa acontecia com um ex-atleta homem, e com certeza não. Ela percebeu também que a diferença de tratamento para atletas homens e mulheres fica em como ambos são tratados pelo público. Ela conta que viu uma reportagem que falava sobre uma pesquisa sobre as palavras mais comumente associadas a atletas homens e atletas mulheres durante os Jogos Olímpicos. Homens normalmente eram grande, forte e vencedor, e mulheres eram solteira, casada, grávida, musa e bonita. Isso nos Jogos de 2016. Joana ressalta que ainda falta muita coisa para que possamos falar que existe igualdade. Ela diz que existe uma resistência muito grande do sistema. O sistema lucra com mulheres onde estão, caladas como estão, aceitando as coisas como estão. Mas a gente tem que fazer esses debates e se colocando o pé na porta mesmo. Segundo uma pesquisa realizada pela ONG britânica Women in Sport, que é a maior instituição do ramo na Inglaterra, 40% das mulheres no esporte enfrentam discriminação de gênero. Nessa mesma pesquisa, 72% dos homens acreditam que não existe tratamento diferente entre homens e mulheres. E 46% das mulheres concordaram com isso. Nas Olimpíadas do Rio, quando a seleção masculina de futebol não se destacou tanto, os olhares se voltaram para as mulheres, que ganharam com tranquilidade os primeiros jogos. Mas na primeira derrota, elas perderam essa atenção e o jornalista esportivo Milton Neves, que tem bastante visibilidade no país, fez comentários machistas e sexistas sobre os jogadores. Pessoas trans no esporte. Primeiro atleta transgênero a disputar uma Olimpíada, a neozelandesa Laryl, estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio na categoria acima dos 87 quilos, no levantamento de peso feminino. A neozelandesa competiu como homem até os 30 anos e, em 2013, quando completou 35 anos, fez a transição de gênero para conquistar a vaga nos Jogos do Japão. Laryl precisou manter por um ano o nível de testosterona do corpo abaixo de 10 nanomol por litro, número determinado pela Federação Internacional de Levantamento de Peso. A World Rugby decidiu, no ano passado, que as mulheres trans não podem competir na elite e no rugby feminino internacional, citando questões de segurança e justiça. Nos Estados Unidos, a National Collegiate Athletic Association, que administra esportes universitários no país, diz que as mulheres trans devem suprimir suas testosteronas por pelo menos
um ano antes de participar de competições femininas. Já homens trans não podem competir com mulheres se começarem a tomar testosterona de acordo com as regras da NCAA. Este ano, Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, Tennessee, Virgínia Ocidental e Flórida proibiram mulheres e meninas trans de participarem de ligas esportivas e o governador de Dakota do Sul assinou um decreto apoiando a proibição no esporte. Uma coisa que tem que ser falada é sobre o dinheiro, porque é muita diferença dos em geral, assim, dos esportes, pro feminino, tanto pro masculino. E o que mais tem diferença é no futebol. É uma diferença brutal. No dia 16/5, num domingo, aconteceu a final da Liga dos Campeões feminino. Entre Barcelona, que era da Espanha, e Chelsea, da Inglaterra. E o time catalão, o Barça no caso, acabou ganhando. E já no início da semana foi divulgado o prêmio, o valor da premiação. Que depois disso teve muita repercussão sobre a diferença com o masculino. Que no feminino o prêmio fica... O time que ganhar o título ganha 460 mil euros. E no masculino o valor é de 80 milhões. 80 milhões de euros. É um número absurdo. E nas fases anteriores, 75 mil nas oitavas, 80 mil nas quartas e 85 nas semi do feminino, né? E daí quem ganha 400 e poucos mil. E tipo, é uma diferença brutal. E também, há um tempo atrás, tiveram Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, que é o maior time da Espanha, teve a ideia, já tem um tempo atrás, de criar a Superliga, que é uma liga do masculino dos maiores times europeus. Que daí tem time da Inglaterra, da Itália, da Espanha, da França, da Alemanha, de vários lugares, dos maiores do mundo. E o time que entrasse só por participar da liga ganharia 350 milhões de euros. E conforme fosse passando das fases, ia ganhando muito mais, porque a cada fase que o time for avançando, vai ganhando mais dinheiro. E a cada fase que ia passando, o número ia aumentando. Então, tipo, o time que ganhasse era bilionário já. E se fosse comparar com o feminino, porque houve muita repercussão por causa disso, por causa que iria acabar com o futebol masculino. Por causa que é uma liga mercenária, que daí aconteceria muita coisa envolvendo isso, que acabaria com as outras ligas nacionais dos países. Então acabou não dando certo. Só que um pouco antes de cancelarem, entre aspas, essa Superliga, também tiveram a ideia de criar a Superliga Feminina. Só que também foi divulgado o valor que ganharia, só que o valor no feminino não seria nem perto do que ganharia no que ganha a Liga dos Campeões masculina, que é 80 milhões. Então, tipo, nossa, é uma diferença absurda, porque, nossa, não tem nem como explicar. Então, eu vou falar sobre a desigualdade dos salários, não só dos salários, mas também dos salários, né? No esporte, que é um tema bem abrangente e que ele foi tema do Enem de 2021, que foi realizado no dia 17 de janeiro. E, ele envolveu várias pessoas, inclusive jogadores de futebol famosos, como o Neymar, do futebol masculino, e a Marta, do futebol feminino. Então, fala sobre o salário dos dois e fazia um comparativo também. Que dizia que a Marta, ela recebia um salário anual, ou seja, em 12 meses, ela recebia 400 mil dólares,
enquanto o Neymar, nesse mesmo período, ele recebia cerca de 14,5 milhões de dólares. E daí, um pouco mais para baixo, fala de um relatório de desigualdade social, que foi feito um cálculo dentre 152 países. O Brasil ele ocupou o 92º lugar. Camila Korebayashi é coordenadora de operações da 2SV Sports, empresa que faz intercâmbio esportivo para meninos e meninas que jogam algo no Brasil e querem estudar e jogar no exterior. Qual é o grande problema? As famílias são humildes, as histórias que a gente escuta lá, a menina que pegava barco, só tinha dinheiro para uma passagem de barco, para a menina fazer uma seletiva para jogar na seleção brasileira, e a irmã dela era melhor que ela. Só que aí só a menina pôde ir porque a família não tinha dinheiro para 2 passagens. Ela chegou lá, não tinha chuteira para jogar e é uma das melhores do time. Então, assim, as histórias que a gente escuta... As meninas não terminaram o ensino médio, português defasado, entendeu? Então, como... Vivência muito limitada, assim, é difícil você mostrar um outro mundo, uma outra saída. Elas veem o futebol como a única saída da vida delas, da família. E tem a questão do futebol feminino também, que hoje a realidade, uma jogadora profissional ali, mediana, vai ganhar 5 mil reais. É diferente da Marta, lógico, mas a Marta é igual ao Neymar, tem um.